Aí vou fazendo os cortes também para... Deixa eu ver se o Skype vai me deixar na mão, mas lembrando que eu agora estou gravando pelo OBS, não estou gravando pelo Skype, mas eu vou apertar o gravar também aqui no Skype. Beleza? Fala galerinha, gente boa, professor Edrin Albert na área com mais um Edrincast. Já deveria ter subido esse podcast já faz um bom tempo, afinal de contas já tem um tempo já que tá parado aqui, né, gente? Então vai desculpando aí a galera, tá bom? Correria da vida docente, agora estou de recesso de final de ano, muitas novidades acontecendo, muita coisa boa acontecendo. 2023 está prometendo muito. E aí, como é que foi teu 2022? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tem sido aí a tua vida? Tá tudo em paz? Muitas esperanças para 2023 ou preocupado como a maioria das pessoas, né? Bom, trago esse podcast aqui com o grande brother David, professor David, a direção, professor de espanhol, de música, um cristão. Vamos conversar sobre tudo isso. Vamos conversar sobre a língua espanhola, vamos conversar sobre skate, sobre música, sobre Jesus Cristo. Um bate-papo bem legal com esse professor maroto, gente boa, tá? Espero que você aproveite muito. Deu um trabalho enorme editar isso aqui, tá, gente? Então, dá aquela força. Já aviso de antemão, né? Me desculpe, o meu áudio não está muito bom. O meu, né? Tem um zoom, que eu acabei descobrindo que o meu fone, que é um headsetzinho da HP, não está ajudando muito. Mas dá para entender legal, dá para escutar bacana, tanto a minha voz quanto a do professor David. Espero que isso seja edificante para a tua vida, que esse bate-papo seja muito edificante. Então, vamos deixar de enrolação, vamos começar logo com esse podcast. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Então, estou aqui com o meu grande amigo, né? O nosso entrevistado de hoje pela segunda vez, né, David? Cara, nós tentamos aquela vez e, mano do céu, nem botando pra rodar aqui no Skype, chegava num certo momento o vídeo parava ou ele travava, ele não ia adiante. Eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer? Mas enfim, hoje vai dar certo, se Deus quiser e assim permitir. Mas pelo menos o papo foi bem legal, né? Foi Nossa, eu lembro de coisa até hoje, versão da tua história, né? Do teu caminhar com Cristo, de coisas que eu subi assim. O David era um rapaz que gostava de skate e tudo mais e tal, mas ouvir de ti como foi a tua história foi muito interessante, cara. Isso eu gosto muito. Então estamos aqui mais uma vez com ele, professor David, ou é David? Eu de vez em quando te chamo de David, tu se incomoda? Não me incomoda. Inclusive, eu até acho bacana porque, sei lá, é uma particularidade, né? Quando fala David, não tem como se confundir com outra pessoa, porque é único. É tu, não tem outro, cara. Não tem outro. E olha que eu tenho muito aluno que se chama David. Então, pois é. Tô aqui com ele, professor David, o esposo da professora Camila, um cara abençoado, um esposo, pai, professor de música, guitarra, violão, né? Um cristão também. E vamos trocar essa ideia hoje aí pra gente conversar sobre essas coisas aí, muito mais, né, David? Então, pra gente iniciar mais uma vez aquela carteirada básica, né? Vocês contando aí pouquinho da sua história, aí introdução para o pessoal te ouvir e te conhecer um pouquinho mais. Legal, Edrin. Para mim, primeiramente, é um prazer poder estar aqui trocando esse papo, batendo esse papo com você, trocando essa ideia. E é sempre bom falar da minha história, porque não que eu esteja assim vendo as mil maravilhas hoje, mas só que eu lembro de onde Deus me tirou e para mim é um alívio muito grande pensar nisso, sabe? Mas quando você estava descrevendo um pouco da minha história aí no início, você esqueceu também que eu sou professor de língua espanhola. É verdade, cara, mil perdões. Ele é professor de tudo, né, cara? Eu sou o que aparecer aí, eu tô topando, tô sendo professor. Tá certo. Mas, assim, eu sou formado, né, em letras, tenho 10 anos de atuação, né, na área da língua espanhola. Trabalho em algumas escolas particulares aqui em Redenção, no Pará. Uhum. Comecei em Araguaína, no ano 2012. E, além disso, uma coisa que eu tinha como hobby, que é a música, né, tocava guitarra, ou seja, a partir dos 14 anos, toco guitarra, violão. Então, eu peguei isso também e fiz disso uma profissão, né? Dou aula hoje,
Nós temos a nossa escola de música aqui em Redenção, o Monteiro Voz e Música. Além disso, né, além desses pontos aí, eu também sou cristão, né, skatista. Skatista, cristão. Isso. Não é bola de neve. Casado, muito bem casado há 10 anos. Tenho um filhinho de 6 anos. E é isso, um resumão da minha vida aí. Professor David, você disse que é professor de espanhol. Conta um pouquinho dessa história aí, aonde começou essa paixão aí pela língua espanhola. Conte aí pra gente. Quando os meus pais foram morar na Espanha, eu tinha uns 15 anos de idade. E aí, meu pai foi levando os meus familiares, né? Minha mãe, minhas irmãs e tal, e eu fui o último aí. E quando eu saí daqui do Brasil, eu não sabia nada de espanhol, não sabia falar nem buenos dias, por exemplo. Sabia nada, absolutamente nada, porque eu tava fazendo a primeira série do ensino médio e não tinha espanhol, só tinha inglês, e eu sabia mal o verbo to be. Aí o que acontece? Quando eu cheguei lá na Espanha, foi o meu primeiro contato com o espanhol. Por mais que eu saiba hoje o espanhol e eu ensine o espanhol, mas até hoje eu não escuto músicas em espanhol. É raro eu assistir alguma coisa assim, mais uma série ou outra, um filme às vezes. Mas eu não tinha tanto contato, na verdade não tinha nada de contato com o espanhol. E aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu tive que aprender tudo do zero, né? Tudo do zero mesmo. E eu pensei que era um idioma super fácil. Eu falei, cara, se parece muito ao português, então para mim vai ser fichinha. Nada, eu fiquei assim uns 8 meses estudando, e eu lembro que o primeiro diálogo interessante que eu tive em espanhol foi a partir dos 10 meses morando lá. Né? Eu aprendi a me defender, como eles falam, que é quando eles perguntam alguma coisa, você responde. Aprendi a me defender, mas assim, contar histórias aqui do Brasil, falar sobre a minha pessoa, sobre as minhas emoções, sobre as minhas histórias na infância e tal. Eu vim fazer isso a partir dos 10 meses morando lá. Aí eu fiquei uns quase 5 anos na Espanha, morando lá, e vim em 2012. E quando eu vim em 2012, eu estava, escuta só, precisando terminar os estudos, porque eu tentei estudar lá e não consegui. Eu não tinha contado isso no primeiro episódio, mas eu vou contar. Novidades. Eu tinha que terminar os estudos, estava sem profissão, porque eu trabalhei durante quase 5 anos num restaurante. E eu não podia trabalhar no restaurante, porque eu queria estudar e não tinha como conciliar. Morando na casa de um tio, super severo, assim, super daqueles quartel-general mesmo. Noivo já, querendo casar. E aí o que acontece? Eu fui no CCAA com a cara e com a coragem e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu sei falar em espanhol, gostaria muito de uma oportunidade de trabalho, mas eu não tenho, eu tô terminando os estudos ainda, não tenho experiência e tal. Aí a moça falou assim pra mim, a gerente, vem aqui me dar uma aula na segunda-feira. Isso no Brasil? Isso no Brasil. E eu sabia falar muito bem, cara, assim, melhor ainda do que como eu falo hoje, porque, querendo ou não, a gente vai perdendo um pouco, né, o sotaque, ou seja, o meu vocabulário aumentou muito, porque eu leio mais hoje, eu ensino e tal, mas a questão do sotaque, de pensar rápido na hora de falar e tal, eu fazia isso melhor quando eu cheguei. E apesar disso, não foi suficiente. Quando foi na segunda-feira que eu cheguei lá para dar uma aula, eu acho que foi a pior aula da minha vida. Eu acho que ela olhou pra mim e falou assim, não é possível que esse menino tá querendo uma oportunidade de trabalho aqui, não. Aí ela foi e falou assim, ó, deixa eu chamar bem aqui uma pessoa para assistir a sua aula. Ela não acreditou no que estava acontecendo lá. E aí ela chamou a moça da recepção e eu expliquei pra pessoa, né, super nervoso depois disso que ela falou. E aí ela perguntou pra moça assim, você aprendeu alguma coisa? E ela falou assim, não consegui aprender nada. E essa foi a primeira experiência que eu tive como professor. Primeira experiência. Aí ela falou assim, David, eu quero muito te ajudar, mas só que não tem condições de você ministrar uma aula assim para os alunos aqui. Você vai vir na segunda-feira da semana que vem e vai me dar uma outra aula. Dependendo de como você se sai, eu te dou um emprego ou então não. E, infelizmente não tem como a gente pular essa etapa. Aí eu, beleza, fui para casa e aí assim, super desmotivado, super triste. Meu Deus do céu, como é que pode, velho? Assim, eu não tinha preparado praticamente nada. Eu não tinha experiência, não sabia, velho. E aí eu cheguei em casa e o meu tio, Isalmir, né, o qual eu admiro muito, professor de matemática, ele tinha um quadro na casa onde eu estava morando. E aí eu peguei esse quadro
e tentei escrever o mais reto possível nesse quadro. Não sabia escrever no quadro ainda. O mais reto possível e treinei, ou seja, de segunda-feira mesmo, quando ela me deu aquela notícia que a minha aula tinha sido péssima, eu já peguei dali e comecei, e era estudando, orando e atuando, e Deus, eu preciso disso, eu quero vencer, eu quero conseguir. E aí, quando foi na outra segunda-feira, lá vai eu, né, dar aula para aquela mesma pessoa. E, inclusive, eu vou falar o nome dela aqui porque eu admiro muito, uma pessoa assim, realmente fenomenal no ponto de vista, Maíra. Diretora do CCIA. Aí eu cheguei para ministrar a aula, aí eu dessa vez, eu comecei a aula falando espanhol, porque isso me deu muito mais coragem, né? Olá, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, yo me llamo David, estou aqui para ministraros uma classe de espanhol, e aí isso foi me dando força, né? Foi me dando segurança. Assim, confiança. Aí quando eu fui ensinar os pronomes pessoais, que eu não sabia nem o que era um pronome pessoal, pra você ter uma ideia do nível. Eu não sabia, mas aí eu fui para casa, estudei, aí fiquei sabendo como é que era. E aí eu fiz o desenho de 2 pessoas, fiz um outro desenho de uma pessoa, falei assim, ó, esse daqui tá sozinho, é Joe, esses aqui estão juntos, é nosotros, e tal. Fiz um desenho, dei uma aula assim, sabe, bem mais interessante para ela. Mais didática. Aí ela olhou para mim e falou assim, David, parabéns, seu esforço valeu muito a pena, você tem a oportunidade de emprego porque eu vi em você que você realmente não tem nada a ver essa aula de hoje com a aula da segunda-feira passada, então a oportunidade de emprego é sua. E eu, cara, não tem quando você se alivia assim, você, meu Deus do céu, que obrigado, legal. Cara, agradeci tanto a Deus. E aí foi onde começou a minha caminhada, né, como professor. E aí, 6 meses depois, eu entreguei o currículo na escola Cristo Rei aqui em Redenção e na escola Ablas, um centro cultural, né? Sim. E as 2 escolas me chamaram, porque a deficiência de profissionais nessa área aqui em Redenção é muito grande. E eles me chamaram e eu vim, aí eu tive experiência de começar a dar aula no ensino fundamental, no ensino médio. Não tinha nem terminado o ensino médio ainda, mas já estava dando aula para o ensino médio. Sim, sim. Olha só a loucura. E aí eu fui aperfeiçoando cada vez mais, fui estudando, né, me esforçando cada vez mais, fui entendendo melhor como é que funcionava. E aí eu acho que em poucos meses eu já estava trabalhando nas 3 principais escolas de redenção, nas maiores, né, Tancredo, Objetivo e Cristo Rei. Bacana. Né? Aí hoje, graças a Deus, já consegui me formar, já foi mais uma vitória na minha vida, né? Porque realmente, assim, foi bem difícil no início. Então, assim, já quero deixar aqui esse recado, quero encorajar aquelas pessoas que talvez, né, tenham um grande desafio aí que ultrapassar, para não desistir, sabe? Nunca baixar a cabeça, sempre tá ali se esforçando, dando o melhor de si e também conectado com Deus, né? Porque eu creio que nesse processo ele dá força, ele dá ânimo e aí as 2 coisas juntas fazem a pessoa ter sucesso. Tá certo. Foi meio que a profissão que te escolheu, né? Isso, foi isso mesmo. Tipo assim, eu não tinha saída. Eu falei assim, o que eu sei e o que eu tenho? Então eu sei falar espanhol, então eu posso usar isso ao meu favor, né? E aí até hoje, um grande professor aí da Cidade de Redenção, né? E eu tenho certeza que falta professores até hoje aí, né? Até hoje. Você não consegue atender toda a demanda, né, que tem na cidade, né? A necessidade de professores nessa área aí, né, de espanhol. Mas além de professor de espanhol, você também é um professor de música, né? Ensina a tocar alguns instrumentos. E onde é que a música entra nessa história aí do espanhol, tu na Espanha, voltando pro Brasil, querendo arrumar um emprego e torna-se professor de espanhol aí em Redenção? A música entrou na minha vida quando eu tinha 14 anos de idade. Eu comecei a andar com a galera que estava se despertando para isso. Né? Inclusive, eu acho que você conhece o Lindbergh, Calil, o Alberson. Galera aí do Norte Podcast aí, se for ouvir aí. E aí eu comecei a andar com eles e eles estavam se despertando, né, para essa área. E eu
comecei a me interessar também, né? Eu vi, assim, uma oportunidade de comprar um violão até barato na época, né? R$ 150 o violão. Aí eu falei pra minha mãe, tem um violão ali, eu quero aprender e tal. E ela foi e comprou esse violão pra mim, eu repito, né? Quando eu tinha 14 anos de idade. E detalhe, Edren, eu quando era criança, acho que até os 13 mesmo, 12, 13 anos, eu era hiperativo e tinha déficit de atenção, porque eu não parava e eu estava ligado o tempo todo e eu não conseguia prestar atenção no que as pessoas falavam nas aulas. Consequentemente, as minhas notas na escola eram horríveis, né? Eu acreditei durante muitos anos da minha vida que eu era realmente assim, que não tinha jeito para mim, que eu era ignorante, que eu era, não sei, que eu talvez tinha alguma disfunção cerebral. E quando a música entrou na minha vida, meio que corrigiu essa área da minha vida, entendeu? Por quê? Porque eu passei a me concentrar para poder fazer os acordes, para poder estudar a teoria. Não demorou muito para eu começar a dar aula de violão, então eu tive que estudar para poder ministrar a aula de violão. E aí eu vim melhorando dia após dia na escola, depois que a música entrou na minha vida. Pra você ter uma noção, cara, tanto que a música realmente faz muito bem ao ser humano, né? Sim. E assim, foi nessa época que a música entrou na minha vida, e quando eu fui pra Espanha, inclusive, o meu primeiro trabalho lá foi aula de violão. Eu conheci o gerente de um restaurante e comecei a dar aula de violão para ele. E ele falou assim, David, você gostaria de trabalhar num restaurante? Funciona assim, assim, assim. E eu falei, cara, na hora, véio. E aí eu comecei a trabalhar nesse restaurante devido às aulas de violão, entendeu? Eu vejo assim, Edren, que nada aconteceu na minha vida meio que por acaso. Parece que tudo estava interligado e uma coisa foi me levando à outra. Por exemplo, os meus amigos me levaram à música. A música me levou ao meu trabalho na Espanha. O meu trabalho na Espanha me levou a eu ser fluente em espanhol, porque tem pessoas que moram lá há 10, 15 anos e não sabem falar espanhol. Por quê? Porque trabalham afastados das pessoas, trabalham em hortas, trabalham limpando casa, não tem muito contato com pessoas. Então, não aprende. Então, como eu trabalhei no restaurante, eu era obrigado a me comunicar com elas. O que você quer? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te ponga? Quanto cuesta? Né? Eles perguntavam, eu custa tanto. Então, tipo, eu era forçado a responder em espanhol. Então, voltando às conexões, como eu estava te falando, a música me levou ao restaurante, o restaurante me levou a ser fluente em espanhol, o espanhol me levou a eu trabalhar no CCA em Araguaína. Trabalhar no CCA em Araguaína me levou a vir para cá, para Redenção, trabalhar na sala de aula. Trabalhar na sala de aula me levou eu me interessar por fazer uma faculdade. E, cara, parece que estava tudo assim... uma coisa me levou a outra coisa, entendeu? Interligando, né, cara? Isso é muito legal, isso é muito legal. Porque acaba dando sentido, né, pra nossa jornada, né, cara? Isso é muito... Com certeza. É muito interessante, né? E outra coisa, eu lembro, Edren, que teve um dia que eu orei em casa e eu falei assim, Deus, eu não tenho trabalho, eu quero me casar, eu tô noivo, a gente é muito tentado, né, na nossa juventude, porque os hormônios estão a 1000 por hora. E aí eu falei, mas eu quero um trabalho que vai abrir portas para que eu seja usado por ti em alguma área. E como eu sempre gostei dessa área da comunicação, eu sempre pensei, né, depois que eu me converti, em pregar. E aí, como é que eu posso fazer para pregar? Então, talvez... usando, né, a comunicação na sala de aula, dando aula de espanhol, vai me ajudar a pregar em qualquer outro lugar por aí, na igreja, nos eventos, pessoalmente para as pessoas. Vai fazer eu ter uma desenvoltura melhor. Eu acho assim que a gente também tem que buscar não somente os objetivos pessoais, né, mas a gente tem que procurar, além deles, também estar conectado com a vontade de Deus para a nossa vida aqui na Terra. Por exemplo, até hoje eu não sei se o meu propósito aqui na Terra é ser pregador, mas eu já fui usado muitas vezes por Deus nessa área, porque eu decidi lá atrás fazer algo que me impulsionasse a eu pregar um dia. Eu conversei com um rapaz esses dias e aí eu fui pregar numa igreja, não tem muito tempo, tem talvez meses, um mês, 2 meses. Aí eu fui pregar, aí ele falou assim, quem que vai levar a palavra hoje? Eu falei assim, vai ser eu. Aí ele, cara, eu gosto muito de te ver pregando, velho. Aí eu fui e falei assim, você já me viu pregando? Eu fiquei surpreso, né? Você já me viu pregando? Aí ele falou assim, sim, lá na igreja do pastor tal, no dia tal,
você falou sobre isso e isso e aquilo outro. Eu, caraca, velho, você lembra até do tema que nem eu lembrava direito do tema, e ele falou assim, aí eu falei assim, não, cara, porque aquela pregação falou muito comigo, eu tava vivendo uma fase difícil, e parece que Deus falou muito assim, falou diretamente no meu coração por meio de você. Eu, caraca, mano, legal. Que show, velho. Então, não, é interessante, velho. Aí eu fiquei pensando assim, velho, a gente tem que procurar isso também, né? Não somente os objetivos pessoais, né? Mas também aquilo que vai fazer a gente estar conectado, estar sendo usado por Deus diariamente. Legal, David. É muito interessante porque muitas vezes, de repente, a pessoa que está ouvindo a gente, ela não compartilha da mesma fé, ou ela é uma pessoa que é simpatizante, né, a essa crença de um único Deus que mandou o seu filho para salvar um monte de gente que não vale nada, que somos nós, pecadores, né? Eu falo nós, não eu e você, mas a todos aqueles que queiram, né, receber essa dádiva, essa graça. E para muitas pessoas parece que a vida anda meio sem sentido, e eu tenho percebido isso muito forte dentro da sala de aula. Agora, voltando para dentro da tua área, da minha área também, né? Somos professores. Você tem percebido, David, que dentro da sala de aula tem faltado Deus dentro da sala de aula? Demais, cara. Demais mesmo. E isso me deixa um pouco temeroso pelo futuro, sabe? Da sociedade. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, e eu tô iniciando ainda, né? A minha caminhada como profissional. Agora que tem 10 anos. Eu tenho 4 anos, então eu sou o quê? Não, eu conheci professores que têm 42 anos de profissão, sabe? Sim. Então, assim, quando eu comecei a dar aula, no ano de 2012, na sala de aula, eu via mais brilho, né? Nos olhares dos alunos. Sim. Do ensino médio, por exemplo. Né? Eu via, assim... não sei, parece que eles brincavam mais, eles riam mais. E hoje... me preocupa um pouco quando eu entro na sala de aula e vejo, assim, no que a sociedade tem se tornado, né, com o passar do tempo. Eu acho que quinta-feira da semana passada mesmo, eu quase não consegui ministrar, assim, eu estava me desconcentrando na sala de aula pelo feedback dos alunos, o feedback que eles estavam me passando. Porque o professor, ele fica sensível a isso, né, é uma via de mão dupla, né, eu não consigo, por exemplo, ficar falando por horas vendo as pessoas bocejarem e roer as unhas, e entendeu? Como se não tivesse... Eu não consigo, eu penso numa estratégia, eu concluo antes aquilo que eu ia falar, eu dou um jeito. Mas aí numa sala, numa determinada sala, os alunos estavam assim com os olhares vagos, sabe? Tem uma moça, inclusive, uma aluna minha, muito querida, que é pra cima, sabe? É uma pessoa assim, aquelas que é radiante, assim, a alegria dela. E nesse dia ela tava assim, tão cabisbaixa, tão triste, um olhar tão vazio assim, sabe? Que eu fiquei assim me perguntando, cara, tipo, o que tá acontecendo, né, com a sociedade? Assim, e aí eu parei pra pensar, e não foi somente na aula passada que ela tava daquele jeito. Meio que ela tá se tornando desse jeito. Ou seja, ela tá se transformando nessa pessoa, entendeu? De olhares vazios, que é uma postura assim, cabisbaixa. Uma pessoa que era super pra cima. Uma pessoa que te colocava pra cima, uma pessoa que fazia brincadeira na sala de aula. Hoje estava super retraída, super introvertida, né? Então, ela tem se tornado essa pessoa. E aí eu vim refletir em tudo isso, meu Deus. Sem falar, Edrin, que a inversão de valores, né, na sala de aula está muito complicada, velho. Por exemplo, hoje em dia o aluno não te respeita mais como respeitava antes. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha cara de menino, eu tinha 22 anos, entendeu? Eu tinha cara de menino. Chegava na aula, mas mesmo assim eu percebia que os alunos te tratavam com mais respeito, parece que eles tinham mais sede em aprender, e hoje isso tem se perdido, né? Hoje eles te veem como uma pessoa, tipo, de igual para igual. Eles não têm mais aquele respeito, não tem mais aquela sede em aprender. Você conta as experiências para ele, que antes eles ficavam assim, radiantes, caraca, massa e tal, como, né?
conta mais, né? Hoje não tem muito sentido mais, assim, ser as experiências que eu conto para eles, né? Das coisas que eu vivia lá na Espanha e tal. Sim. Chama a atenção de uma minoria, assim, sabe? Mas antes parece que chamava mais a atenção. Então, eu tenho percebido essa mudança, sabe? Na vida dos alunos. Realmente é triste. Parece que tudo tem que ser muito incrível, né? Pra chamar a atenção deles, né? Até as aulas, parece que toda aula tem que ser incrivelmente incrível, né? É verdade. E a gente sabe que não funciona assim, né? Não é assim. Tem dias que nós, professores, não estamos tão bem assim e a gente não tem que levar isso para dentro da sala de aula, né? A gente nesses dias a gente tem que se transvestir de um personagem e entrar lá. E aí, gente, bom dia, vamos lá e tal. E tentar levar um pouco de luz, né? De luz, verdade. Cara, também tenho percebido isso, David, e com certeza você que é professor de música e de espanhol, você tem também percebido isso nessas duas áreas, né? Tanto na música quanto no espanhol. Isso, porque eu que sou só de matemática e física, eu já vejo essa falta de brilho no olhar da galera do ensino médio. Ainda percebo na galerinha do 6º, 7º, 8º ano alguns, mas parece que pra frente, parece que vai se perdendo assim, o sentido da vida, do porquê tá estudando, do porquê está aprendendo, aquele prazer em aprender algo, parece que tá desaparecendo assim do olhar mesmo dessa juventude, cara. Você fala em fazer um Enem, fazer uma prova de matemática a nível nacional e o pessoal, pra que isso? Vou usar isso aonde? Ah, não precisa disso não. E na música, David, você tem sentido esse baque também entre os seus alunos? Sim, Edrin, é interessante eu ressaltar aqui o seguinte, porque talvez aquelas pessoas que forem nos escutar, falam assim, mas também ele quer... tipo assim, quando eu falo que eu não vejo mais o brilho no olhar, hoje, das coisas que eu falava antigamente. Não é que eu esteja usando a mesma metodologia que eu usava há 10 anos atrás, né? A gente vem se reinventando. Por exemplo, o estilo de eu dar aula hoje é completamente diferente de como eu dava há uns anos atrás. Completamente diferente. Eu venho criando estratégias, eu venho comprando, né, recursos, objetos para poder atrair a atenção deles. Então, eu tenho feito a minha parte. Mas, por mais que você se esforce, por mais que você dê 100% de si, por mais que você faça todo o possível, né? Mesmo assim, ainda há, sabe, um certo descaso, um certo desinteresse e essa despreocupação em relação ao conhecimento, né, hoje em dia. Na área da música não é diferente, cara, não é diferente. Eu percebo que, infelizmente, eu não sei se foi pela pandemia, não sei se foi por algum outro fator, se a sociedade está mudando mesmo, mas eu percebo que a atenção deles está bem mais superficial, entendeu? A capacidade de absorver o conteúdo, a resposta, né, deles estão cada vez mais lenta. Por que eu tô te falando isso? Porque, por exemplo, quando a gente... Hoje mesmo eu estava ensinando para um aluno sobre intervalos, os sustenidos, bemóis e tal. E aí eu falei para ele, olha, os intervalos funcionam assim, entre uma nota e outra existe uma nota, entendeu? Aí deu o exemplo dos números inteiros, porque, por exemplo, entre 1 e o 2, hoje em dia a gente sabe que existem números infinitos. Na música também acontece isso, entre o dó e o ré, existem notas infinitas, mas só que o que acontece? O ouvido do ser humano só consegue captar um sustenido, né? Por exemplo, entre o dó e o ré vai ter o dó sustenido. O ouvido do ser humano é limitado. E aí, explicando e tal e tudo, quando eu terminei a explicação, aí eu falei, fiz aquela típica pergunta, né? E aí, alguma dúvida? Cara... Eles olharam pra mim assim com um olhar vago, assim, eu não falei coisa muito complexa aqui. Eu só falei que entre uma nota e outra tem uma outra notinha, né, que é o semitom e tal. Eu só expliquei isso, não tem muita coisa que explicar aqui. Sim. Mas eu percebo que há uma dificuldade de interpretação maior nos dias atuais, sabe? Uma dificuldade de compreender o conteúdo, de interiorizar, dos treinos em casa, nem se fala, cara. Nós temos aulas 2 vezes por semana. Aí eu passo exercício. Sabe como é que eu tô fazendo, Edrin? Eu tô passando atividades todos os dias para os alunos. Todos os dias. Tem que ser assim, para eles terem contato com a música. Por quê? Porque, por exemplo, no meu tempo... Há 10.000 anos atrás... O professor falava assim, olha, era aula segunda e quarta. Ou terça e quinta, né? Terça e quinta. Terça-feira, ele me passava o exercício e falava assim, ó. Na quinta-feira, você vai apresentar esse exercício perfeitamente, assim, 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 desse jeito. E eu chegava em casa, cara, no mesmo dia, ó,
Destruía. Treinava. Tinha que destruir aquilo. E eu, cara, vai dar quinta-feira e eu não tô fazendo esse negócio direito. E o cara entrava na noite. Sim. Hoje em dia, 90% dos alunos, eu não sei nem se eu posso estar falando isso aqui, porque vai comprometer um pouco a vida deles, mas só que 90% dos alunos que eu tenho hoje, eu tenho que fazer dessa forma, eu tenho que ficar mandando atividade todos os dias para eles se interessarem em ter contato com a música todos os dias, porque senão, não vai. Se for esperar eles agirem como eu agia no meu tempo, há 10.000 anos atrás, não vai dar certo. Aí o que acontece? Como são aulas particulares, o aluno não vai se interessar, não vai aprender, vai demonstrar desinteresse. O pai vai pensar, poxa, tô jogando dinheiro fora, não tá dando certo essas aulas. Sim. E aí vai tirar o aluno. Então, assim, aí eu tenho que me esforçar o triplo do que eu deveria por causa dessa resposta, digamos que lenta, tardia, né? Ou negativa, isso, que eles não estão tendo. Aí eu tô fazendo isso, eu tô mandando atividades todos os dias para ele. Hoje mesmo dei uma aula, 2 turmas, né, pela parte da manhã. Sim. Segunda-feira eu já tenho que estar com a atividade preparada para mandar para eles. Terça-feira outra atividade, quando for na quarta-feira, aí a gente vai discutir sobre essas atividades e tal. E muitos deles ainda não respondem a atividade. É aí que a gente tem que ter um joguinho de cintura e tal, e saber relevar, porque também existem casos e casos, né? Sim, com certeza. Mas não tá fácil, Edrien, assim, resumindo tudo, a coisa tem mudado muito e o professor que se vire para poder dar conta da coisa. E no online, cara, no online, então, que a gente tem que cobrar mesmo do aluno, porque se presencialmente eles já estão apáticos, no online, meu Deus, se tu não se fizer presente, e aí fulano, estudou hoje, fez atividade, então toma aqui mais umas 2, 3 questões, realiza. É o mesmo trabalho que você está fazendo aí no presencial, tem que se fazer no online também, tem que dar mais ênfase, né? Tem que mostrar, apontar para eles, cara, a meta é ali, ó, tu quer... O que a gente pergunta, tenho certeza que você pergunta, você quer fazer o que da vida? Ah, eu quero ser médico. Eu perguntei isso para um aluno do ensino médio, do 3º ano do ensino médio, querendo ser médico, o cara não sabia responder quanto é 1 dividido para 2. Meu Deus. E eu falei assim, eu perguntei, fulano, você estuda quantas horas de matemática por semana? Ele, professor, sei lá, acho que meia hora. Eu falei, tu quer ser médico estudando meia hora de matemática? Cara, não vai. Tu não vira um bom músico, né? Falando aí pra galera da música, acho que eu posso falar com um pouquinho de propriedade também. Você não vira um bom cantor, você não vira um bom músico, você não vira um bom médico, você não vira nada de bom se você não tiver horas e horas e horas e mais horas de dedicação, cara, de estudo. Não adianta, né? Você não é nem um bom cristão se você não lê a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, cara. É verdade, Pedro. Se você não fizer a sua parte, cara, e mesmo arregaçar as mangas, assim, e ser determinado, né? Sim. Naquilo que você quer fazer, você não vai alcançar seus objetivos, infelizmente. Eu fiz uma prova recentemente chamada CIELE. Já ouviu falar dessa prova? Não, nunca ouvi. É uma prova de proficiência da língua espanhola. É a prova que prova, né, se você tem um conhecimento ou não de determinado idioma. Legal. E todo idioma, você tem que dominar 4 habilidades, que é a compreensão auditiva, né? Você entender aquilo que estão falando com você, a fala, você responder, a leitura e a escrita. Você tem que dominar essas 4 habilidades. Inclusive, para você ser professor de idiomas, você precisa ter domínio total dessas 4 habilidades. Senão, você precisa se especializar um pouco mais. Falando para os outros professores aí, porque eu conheço muitos professores que estão nessa vida aí de querer ser professor de inglês, espanhol, e na verdade ensinam coisas erradas, né, para muitos alunos. Sim. E aí o que acontece? Eu fiz essa prova chamada CIELE, tive que pagar R$900 para poder eles me analisarem. Eu tive que pagar R$900 para eles me analisarem e falar assim, ó, você está apto no idioma ou não, entendeu? Sim. É um absurdo isso, né? Mas foi isso que aconteceu. Sei lá, vi. E, cara, eu falei pra minha esposa assim, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho trabalho, eu tenho igreja, eu tenho várias coisas, mas eu falei assim, amor, durante esses dias, desse horário a esse horário, eu não posso ser interrompido. Eu preciso desse tempo, eu preciso desse tempo de qualidade, né, com o estudo.
E eu sou professor de língua espanhola. Eu tenho 10 anos que eu dou aula de língua espanhola, mas mesmo assim, eu me trancava no quarto, cara, e eu só saía de lá quando eu aprendi, assim, pelo menos umas 10 coisas novas que eu ainda não sabia. E, cara, foi muita leitura, muito estudo, muita pesquisa na internet, Sim, como era a imagino. prova, como é que eu tinha que fazer, como eu deveria responder para poder eu ser mais bem sucedido nas perguntas e tal. E foram, assim, foi bem tenso. Na hora da prova, meu coração parece que ia pular da boca. Por mais que eu tivesse, né, me preparado e tal, Sim, parece que ele ia sair da boca. E eu me lembro que, assim, eu me lembro porque também não tem muito tempo isso, tem meses, né? Mas eu lembro que quando acabou a prova, cara, eu tava suando. Por mais que eu, né, que eu tivesse, assim, me preparado, me esforçado, gastado tempo com os estudos, tava suando, tão nervoso. E resultado, Edrin, eu fui aprovado, cara. Aprovado nas 4 habilidades. Legal. Graças a Deus, né, em primeiro lugar, e graças também ao meu esforço, né? Sim. Porque por mais que eu tivesse experiência, eu não falei assim, isso daí para mim vai ser fácil, isso daí para mim vai ser... Não, eu tive que pagar um preço, né? Eu tive que separar um tempo para isso, eu tive que me esforçar além da conta para poder conseguir. E é aí onde está o problema de muitas pessoas que querem alcançar o objetivo, mas não querem pagar o preço, não querem fazer isso que eu fiz, né? Gastar um tempo estudando, se esforçando, dando o melhor mesmo que ele pode, assim, de si para poder alcançar seu objetivo. E aí se frustra, né, desanima, acha que a vida é injusta e começa a reclamar de tudo e de todos, sendo que a pessoa precisaria, né, dar esse passo inicial em relação à preparação, né? E aí eu creio que esse é o caminho do sucesso, cara. Complementando isso que você falou, né, do seu aluno, realmente, cara, o cara quer ser médico, velho, ele precisa se desdobrar, velho, porque ele vai trabalhar com vidas, ele precisa estudar muito, ou seja, de todas as pessoas, todas as profissões ali, ele precisa dar mais do que todos os outros alunos que forem fazer 110%. Isso, porque realmente o cara vai trabalhar com vidas, né, cara, é muito complexo, qualquer coisa ele pode ser processado. Digamos que ele vai para um outro país, termina, né, de alguma forma, vai operar uma pessoa e aí dá errado. Ele vai ser processado e, meu amigo, acabou a carreira. Acabou, não tem pra onde correr. Então, o conhecimento, velho, é algo que ninguém pode te roubar, é algo que pode realmente fazer você estar no topo. E não tem outro caminho, é se esforçando, é estudando, pagando preço mesmo. Isso aí. Você comentou sobre o colégio que vocês têm hoje em Redenção, David. Conta um pouquinho para nós aí, como é que funciona, como é que o pessoal encontra vocês, quais áreas da música vocês ensinam. Explica aí pra gente. Assim, Adriane, a gente está com os cursos de violão, guitarra, técnica vocal e piano. Aí tem teclado também, né? Mas, tipo assim, quem quer aprender teclado, aí é cifra. Quem quer aprender piano, aí é partitura. Sim. A minha esposa também, além disso, ela dá aula de flauta doce. Eu poderia, no caso, dar aula de contrabaixo também, mas a gente tem priorizado esses 4 cursos que eu te falei, né? Piano, técnica vocal, guitarra e violão. A gente padronizou agora. Agora são 2 dias na semana. Tem esse diferencial, né? Que é das atividades diárias que a gente manda para os alunos. A gente fica ali próximo à Feira Coberta, em frente ao Bolos do Cerrado. Eu lembro do Bolo do Cerrado. Sei. Pois é, aí a gente tem uma sala ali, assim, bem aconchegante, bem interessante, bacaninha. A gente não, como você sabe, né? A gente trabalhou com música, idiomas e reforço escolar, tudo num lugar só. Sim, eu lembro. Mas só que a gente decidiu não abrir, né, mais para essas outras opções e ficar só com música e só com esses cursos, porque o nosso objetivo é migrar para online mesmo. Então a gente está ali de forma provisória. À medida que a gente for pegando mais experiência, né, com o online, conseguindo alunos, tendo uma captação de aluno bacana, podendo vender um curso, ou um e-book, ou uma metodologia, né, aí a gente vai futuramente passar para frente lá e, né, a gente já conhece muitas pessoas interessadas, mas por enquanto a gente vai precisar ficar atuando lá, né? Tá certo. Você já respondeu minha próxima pergunta, que seria da possibilidade de vocês virem para online, né, cara?
Mas aí já respondendo, né? E no futuro não muito distante. Esse é o nosso objetivo, né? Porque eu acredito que quando a pessoa se interessa em fazer aula online, é porque realmente ela quer aprender. Justamente. Né? Ela viu, ela se interessou, ela quer aprender, ela quer aquilo que a professora, que ela viu a professora fazer, ou o professor fazer. Diferente de um pai, né, que tá com um horário ocioso do filho e joga lá na escola de música e quer que o filho fique lá 1h30, 2 horas. Desova o filho lá. Isso. Aí, assim, isso meio que desmotiva um pouco. Não que 100% dos nossos alunos, né, são assim. A gente tem alguns alunos... Sim, com certeza. Mas isso, David, não é uma experiência de agora, dessa empreitada de vocês enquanto empreendedores. Vocês têm uma história em Redenção, né, de escola de música. Eu lembro do Cancion. Fui professor de técnica vocal no Cancion, né? E como professor também eu digo, cara, que no colégio privado que eu dou aula, a gente observa isso, que infelizmente tem pais que parece que chegam lá e descarregam o filho porque eles querem se livrar, né? É verdade. Então, infelizmente, isso acontece. Tem muito disso aqui, sabe? E aí o que acontece? Muitas vezes o filho não quer fazer, mas ele se sente obrigado, né, por estar ali e tal. Eu vou repetir, né? Não é o caso de todos os alunos, mas tem muitos nessa situação. E aí isso meio que desmotiva um pouco, né, o professor. Sim. Porque o desejo do professor, não sei se acontece isso com você, mas o desejo do professor é você ver que no aluno as suas aulas estão surtindo efeito, está dando resultado, que o aluno está evoluindo, que ele está crescendo, que ele está com mais sede de aprender. E aí, quando a gente não vê essa resposta no aluno, a gente meio que se entristece, frustra, né? Por mais que a gente, né, utilize recursos, por mais que a gente se desdobre, né, para dar uma aula interessante, para cima e tal. Mas, infelizmente, eu acho assim que no online a gente vai ter uma resposta mais positiva, né? Em relação às aulas, em relação ao nosso objetivo, né? Como professor. E futuramente, quem sabe, David, antes de entrar com os 2 pés no online, tentar aí o formato híbrido, por que não, né? Marcar de repente, né? Conseguir um aluno, não, eu só posso um dia na semana, outro dia eu tenho que fazer online. Aí entra a ideia do híbrido, né? Quem sabe? São posições aí. Pra gente caminhar pro final, que já estamos aí com 45 minutos, né? Nosso combinado já até estourou, né? Que a gente iria até 5h30. David, e a parte assim da fé, cara? Você é um cristão, como eu disse lá no início. Onde você observa que você consegue atuar mais, né, na vida dos alunos, na sua carreira, e você acredita que isso que você faz é um chamado divino para a tua vida, onde você consegue observar que você é um instrumento nas mãos de Deus, naquilo que tu faz enquanto profissional. Edrin, quando eu me converti, né? Eu vou usar essa expressão porque os batistas acreditam que quando você se converte e desvia, na verdade você nunca teve um encontro com Deus, né? Quando você tem um encontro real com Cristo, que você reconhece o que ele fez por você, o que ele sofreu por você, você nunca mais se distancia dos pés dele. Então, assim, quando eu me converti, eu tava assim, na fissura, né? Naquela sede de pregar e tal, e tudo que eu lia eu queria compartilhar com as pessoas, eu forçava muito, assim, na vida das pessoas, entendeu? Muitos espanhóis ficaram chateados comigo, porque eu chegava e eu pregava mesmo. Teve um dia que... Estilo testemunho de Jeová, vou incomodar. Tipo isso. Cara, eu tava assim, sabe aquela sede, assim, de querer agradar a Deus, né? E você acaba sendo inconveniente com as pessoas. Acaba sendo chato. Inconveniente mesmo. E aí, depois de um tempo, eu entendi que quando Paulo fala, né, pra gente pregar tempo é fora de tempo, ele tava falando aquilo pra Timóteo. E o que Timóteo era? Timóteo era pastor de uma igreja. Então a gente precisa pregar a tempo e a fora de tempo para as pessoas da igreja, para os cristãos, para as pessoas que já têm a mesma fé que a gente, as pessoas que compartilham desse mesmo pensar. Não é para você pregar para qualquer pessoa a tempo e fora de tempo. Por exemplo, se o meu filho tem 6 anos, tá lá na escola e alguém chega pregando Umbanda, né, que fala Umbanda.
cara, eu vou ficar uma arara, velho, eu não vou aceitar isso. Por quê? Porque eu não creio nisso, eu não acredito nisso, eu acredito em Cristo Jesus. Então, da mesma forma, a gente tem que respeitar também as pessoas que têm um pensamento diferente, que tenham, né, religião diferente, crenças diferentes, religião diferente. A não ser que seja algo assim muito de Deus, que, né, não sei, uma intervenção divina que fale mesmo para você ir lá, como aconteceu com Balaão, né? A mula teve que falar para ele. Aí você vai, mas caso contrário, não, você não vai ser inconveniente com isso. Então, assim, tá. Sim. Voltando aqui. Quando eu me reconciliei, eu tinha muito essa pegada, assim, sabe? E com o passar dos anos, eu entendi que não é bem assim. Sim. Que a gente tem que mostrar Cristo através da nossa vida e da nossa obediência a Cristo Jesus. Legal. É aí onde entra o pregar o evangelho. Você prega com ações. Você prega quando você tem a oportunidade de dar um jeitinho brasileiro e você fala assim, não, isso não é certo, eu quero obedecer. E aí você vai e faz o que é correto. Entendi. Você prega quando chega uma mulher te cantando, como já aconteceu comigo, e fala assim que tá a fim de dar um passo além, né, na nossa amizade. E aí você fala assim, não, eu sou casado e eu não compartilho desse tipo de situação, eu não quero isso e eu não quero que você fale mais comigo dessa forma. Então, quando você age dessa forma, você está obedecendo a palavra de Deus que diz, né, não cobiçarás a mulher, não, para não ser infiel, né, com a esposa, com o marido, né. Então, assim, eu fui entendendo isso, Edren, eu fui entendendo que você ser usado por Deus é você ser obediente à palavra de Deus. Entendeu? Não precisa necessariamente você estar no desespero, querendo pregar e querendo fazer, e vamos aqui orar, e vamos aqui pregar, e não sei o que, aquele vucu-vucu. Não. Vivam uma vida de retidão, cara. Vivam uma vida de obediência às Escrituras e você vai conseguir pregar a palavra de Deus. Cara, o que vem de gente, Edren, falando assim pra gente, cara, vocês são tão assim tranquilos, tão de boa, assim, tão vocês são cristãos, véio. E aí muitas vezes eu fico assim pensando, cara, a visão de cristão hoje em dia tá um pouco deturpada, né? Sim. Mas só que para muitas pessoas ainda, né, eles veem algumas características positivas como uma pessoa cristã, né? E isso realmente a gente tem que, é louvável, né, nos dias atuais. Então tem muitas pessoas que perguntam assim, sabe, se a gente vai a alguma igreja, se a gente de onde que a gente é de onde que a gente é crente e tal, sem a gente nem falar de Jesus, sem a gente nem pregar, nem nada. Sim. Então, eu não tô falando aqui, Edren, que eu sou uma pessoa que é 100% obediente às Escrituras, né? A gente tem os nossos momentos de deslizes, quero deixar claro isso. Eu não sou perfeito, a minha esposa não é perfeita, a nossa família não é perfeita, mas assim, só pelo fato da gente se esforçar em obedecer, muitas vezes a gente é abençoado por isso, a gente é bem visto por isso, e as pessoas conseguem enxergar Deus em nós, cara. Entendeu? E eu creio assim, Edren, que na sua pergunta, né, quando você se acha mais, né, usado, quando você acha... Então, eu acho assim, que é nisso, cara, quando eu tenho oportunidade de escolher entre o que é certo e o que é errado, e eu escolho o que é certo, de acordo com as Escrituras, né? Eu acho que é aí onde eu sou mais usado por Deus, sabe? Porque Ele age por meio dessa obra, ou seja, dessa tentativa, né, de ser cada vez melhor, cada vez mais perfeito, né? Porque então existe uma resposta, né? Uma resposta do homem, né? De querer, né? Deus não obriga ninguém. E como professor também, cara, em muitos momentos por meio do conhecimento da palavra, que eu só tenho um pouquinho, né? Acho que eu julgo ter até menos do que você. Cara, só do fato de você falar de Jesus dentro da sala de aula, o clima já muda, né? Só você falar de oração, gente, vamos fazer uma oração aqui. Todo mundo se levanta ali, quem quiser acompanhar, fica à vontade. Então eu percebo que aquela pergunta que eu fiz, né, se falta Deus na sala de aula,
Eu acho que nesses momentos Deus ele age na nossa vida. Eu estava fazendo um discipulado aqui do Cada Homem um Guerreiro da Rádio Transmundial, com uns irmãos lá do Sul, e eles são não é metodista o nome, gente, é os luteranos. Ele é luterano. Tá. Meu discipulador, ele é luterano. E a gente conversando sobre isso, eles têm muito essa questão, né, de você pregar, né, com a sua vida, né, de você pregar em silêncio até. Pregue até falando, né? Então, ou seja, prega a todo momento, né, cara? E sim, a sala de aula precisa de luz, da luz divina, né? Porque, afinal de contas, né, David, temos aí, infelizmente, profissionais da educação que vêm com o seu viés cultural, que vêm com o seu viés político, né? Que a gente sabe que não é nefasto de um todo, mas que tem arrastado pessoas para ilusões, para falácias e distanciado pessoas de Deus. Eu sou um professor de matemática. Eu não paro a minha aula para falar de religião, mas volta e meia um aluno pergunta: professor, o senhor acredita em Deus? E por que o senhor acredita em Deus? Eu falo: cara, como não acreditar num ser que me tirou de uma paralisia da cintura para baixo ao eu levantar minha mão sozinho dentro da minha casa e falou: se tu existe, me tira daqui que eu te sigo pro resto da minha vida. Vi uma mão do alto agarrar na minha que estava levantada, me levantar do meu leito de enfermidade e eu levantar e andar como se eu não tivesse nada. Como não acreditar? Pronto, só nisso a sala já ganhei a atenção da sala. Falou: pois gente, Deus é real. Aí eu lanço a provocação: mas Deus não existe. Então os alunos ficam assim: mas como o senhor acabou de falar que acredita em Deus? Pois eu existo, você existe, o ar existe, as moléculas existem. Um ser criador de tudo isso que possa ser verificável, assim como eu sou e você ele não é Deus, porque ele está para além. Lembra lá de Moisés? Vocês já ouviram a história de Moisés? Quando Deus apareceu lá na sarça ardente, o que foi que Deus disse? Não, a gente não sabe, professor, não sei. Deus falou o nome dele. Qual era? Não sei. Pois Deus respondeu assim: eu sou o que sou. Ele não deu o nome: eu sou João, eu sou José, eu sou Deus, eu sou... Não, eu sou o que sou. Por isso, ele em vez de simplesmente existir, ele muito mais existe. Eu existo, vocês existem, né? Então, que bom, David, que bom que o Eterno possa continuar te usando dentro daquilo que você sente-se chamado para fazer nessa existência. Eu tenho refletido muito, cara. E sim, tudo isso que você falou é justamente isso que a gente tem. Se a gente tiver oportunidade, cara, de falar, sabe, do amor de Cristo, falar de Deus, né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade mesmo. E a gente precisa estar preparado para isso. É por isso, aí que vem a importância, né, da leitura da Bíblia, da oração, de você estar conectado com Deus mesmo, porque muitas vezes a gente tem a oportunidade de falar e não fala porque não se acha digno. Cara, eu tô tão aqui distante de Deus, tão focado em outras coisas que eu prefiro não conversar sobre isso. Então a gente precisa realmente estar preparado. Mas eu tenho refletido muito acerca do olhar, né, ao próximo. Tenho refletido muito acerca das pessoas, né? Porque Jesus, quando ele andou na Terra, ele viveu em prol das pessoas, né? Ele curou as pessoas, ele multiplicou pão para as pessoas, ele pregou para as pessoas. Tudo que ele fez foi em prol das pessoas, morreu pelas pessoas. E uma pessoa que vive para si, né, que acumula para si, que não pensa nas demais pessoas, de cara ela já não está vivendo o evangelho, né? De cara já não está vivendo. Eu estava refletindo naquela passagem do jovem rico, né, quando Jesus fala assim: vende tudo que tem e dê aos pobres. E ele saiu triste porque aquilo que ele tinha era muito, né? Ou seja, as posses que ele tinha era muita coisa. E aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, é mais fácil um camelo, né, passar pela porta de uma agulha do que, ou seja, pelo buraco, né, de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E aí muito se estuda sobre o buraco da agulha, né? Muitas interpretações aí para esse buraco, mas só que já parou pensar no camelo, né? O camelo é um animal altamente ambicioso e egoísta,
Ou seja, aquelas 2 corcovas nas costas dele é para armazenar alimento e água, para ele ser capaz de andar longos dias, né, no deserto. Sim. Então ele se alimenta o máximo que ele pode, ele bebe o máximo que ele pode e vai o caminho dele. Sim. E a gente tem que pensar nessa passagem, ou seja, também, né, no camelo, né, porque o camelo estava vivendo para si, armazenando para si, e é mais fácil um camelo, né, passar pela porta de uma agulha do que um rico ser salvo, né, em outras palavras. Então, por quê? Porque muitas vezes a gente tá pior do que um camelo, Edren. Pior do que um camelo, cara. A gente tá entupindo as nossas dispensas de alimento e o outro, desculpa a expressão, mas que se lasca, entendeu? Sim, sim. A gente tá procurando preencher as nossas lacunas, tá procurando viver pra gente de acordo com os nossos interesses, e a outra pessoa, cara, ou seja, nada a ver, não tem, né? Ela que se vire. Então, a gente precisa muito, cara, refletir nesse sentido, assim, sabe? Como cristãos, né? Olhar para as pessoas, ser mais sensível às pessoas. Se não quiser ajudar as pessoas que pedem, né? Na porta de um banco ou na rua. Mas, e aí? Alguém da sua família, né? Um amigo que talvez esteja precisando de uma cesta, de dinheiro, de uma palavra amiga. É por isso que eu também acho, voltando no início da nossa conversa, né, que o congregar, nesse sentido, é importante. Por quê? Porque você vai congregar não somente para ser abençoado por Deus, mas você vai também para abençoar, né? Lá você descobre que tem alguém com depressão, que você pode dar uma força. Você pode estar em depressão e pode receber uma palavra de ânimo. Né? Você pode estar passando por alguma dificuldade financeira e aí pode ter alguém. A igreja é isso. A igreja pode ter pode ter ido para outro rumo, né, atualmente. Mas só que a igreja verdadeira é o que acontecia lá na igreja primitiva. As pessoas vendiam os terrenos para distribuir, para dar aos pobres, cara. Né? Eles focavam nas pessoas. Então a gente precisa, né, como cristão, focar, abençoar outras pessoas. E como professores, né, David, com certeza, compartilhar também esse conhecimento que Deus nos permitiu adquirir, estando embebido de bondade, de paz, de alegria, de tudo aquilo que é bom, porque como a própria Escritura diz, não tem nada que possa ser bom que não venha do Pai das luzes, né? Não procede de nós. Não nasce em nós, né? Então que a gente possa, dentro das nossas salas de aula, dentro dos ambientes religiosos que a gente estiver, a gente possa ser luz e que esse conhecimento que Deus nos permitiu ter, e muito mais ainda, que eu acredito que Ele vai nos permitir alcançar, possa servir para fazer a diferença na vida do outro, né? Amém. É muito legal ouvir de um aluno, de uma aluna, coisas do tipo: professor, eu tenho começado a ser mais confiante devido àquela palavra que o senhor disse aquele dia naquela aula, que a gente precisava ter mais confiança nas respostas das questões matemáticas, e com isso eu tenho tido mais confiança na minha vida. Isso é bom, né? E bom demais. E momentos também como leituras da Bíblia ou até mesmo falar versos de Provérbios em sala de aula, a gente percebe que a coisa muda para um ambiente mais calmo, mais tranquilo, porque sim, falta Deus dentro da sala de aula, né, David? Então, cara, tá sendo um prazer enorme conversar contigo, mas eu não quero mais tomar o teu tempo, já estouramos aí aquele tempo estabelecido por ti, cara. Eu quero só fazer aqui, eu tô tranquilo porque a pessoa, né, que a gente marcou ainda não falou nada aqui, mas eu tô de olho no WhatsApp. Tá certo. Manda aí o teu recado final aí para os nossos ouvintes. Bom, eu queria, depois desse papo, né, motivar aquelas pessoas que talvez estejam desmotivadas, né, porque foram faladas muitas coisas pertinentes aqui. Por exemplo, cara, eu tinha tudo para desistir, né, em várias
situações da minha vida, poderia ter desistido, assim, de várias situações, né? Como, por exemplo, na questão da minha profissão hoje, né? Quando a Maíra, né, me deu aquela bronca lá falando que a minha aula tinha sido péssima. Poderia ter desistido de terminar os meus estudos, poderia ter desistido da minha faculdade, poderia ter desistido de várias coisas, mas eu acho que eu espero, né, na verdade, que essa conversa possa ter motivado você a seguir adiante, né, a acreditar que você é capaz, que você pode, e também ter Deus, né, como participante desse processo aí, cara, é fundamental. Quando a sua vontade está alinhada com a vontade dele, tudo acontece, não tem como dar errado. Então também quero deixar aqui meu abraço para vocês que estão aí nos ouvindo, quero deixar um abraço para a Yarla e para suas filhas lindas, Edren, tenho acompanhado aqui as fotos. Beleza. Você tem uma família muito linda, cara. Igualmente. E você, quero deixar claro aqui que é uma pessoa que eu admiro muito também, você tem uma história muito interessante, uma história linda. Você é uma dessas pessoas que estava propensas, né, à desistência, foi muito criticado, né, em vários momentos, né, da sua vida, mas continuou com a cabeça erguida, continuou mesmo até se tornar essa referência que você é hoje, porque hoje você é uma referência de pai, referência de marido, referência de um homem de Deus, né? Amém. Referência de um bom profissional. Então, meu desejo é que você continue sendo essas referências e melhore dia após dia. Amém. Assim como eu também quero, né, fazer. Com certeza cara. Não tenha dúvida disso. Com certeza Com certeza. Amém. Antes mesmo de te conhecer a Redenção, já havia falar de professor David. E sempre eu ia falar, cara, é o melhor professor que temos dentro de Redenção, né? Olha aí. E tenho certeza, cara, se tu um dia viesse pra cá, pra Paraupebas, não ia ser diferente não, porque aqui com certeza tá faltando demais. Então, meu irmão, mais uma vez Deus abençoe, é um prazer, muito obrigado, e ficamos por aqui. Vou interromper a nossa gravação. Tchau.